Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que vocês estão vendo esse vídeo. Desculpa aí pela minha bagunça do meu cabelo. Esses dias aí eu fiquei meio zoado, meio gripado. Fiquei meio acamado aí nos 2 dias. Mas já hoje estou melhor, graças a Deus. Mas hoje o tema não sou eu. Hoje o tema é a palavra de Deus. E hoje eu quero abordar um tema em João 4:1 ao 42. Fala sobre a água do poço, né? E essa passagem fala bastante sobre o que eu vou falar hoje aqui para nós. Sei que muitos crentes, muitos dizem ser crentes, né? Na realidade, mas muitos não entendem o que é a palavra ser crente. E hoje eu quero passar essa passagem, né? Então ela está em João 4, né? Novo Testamento, né? Em João 4, do 1 ao 42. Mas eu não vou ler tudo, eu vou ler só umas partes, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva? Nessa passagem aqui é muito importante a gente colocar uma ênfase aqui, né, que está dizendo aqui, né, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te dará água da vida, água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar o poço de fundos. Tu não tem como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe dar nunca terá sede, porque a água que eu lhe dar se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, é importante que os que adoram o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o seu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhuma lhe diz: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse: Aqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrando, os seus discípulos lhe rogaram, disseram: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer, pois não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo que comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceia? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceia, para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: quem um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhadores. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizem à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus amados, essa palavra, ela fala o dia de hoje. Na igreja, às vezes as pessoas acham, né, que buscar Deus é só ir na igreja. Ali é um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar de as pessoas estar unidas, né, buscando o mesmo propósito, adorar o Espírito Santo. Mas não é só na igreja que a gente tem que adorar a Deus, que a gente tem que viver a Cristo. A gente tem que viver a Cristo no momento que a gente entra pela porta do templo e pelo momento que a gente sai da porta do templo. A palavra diz que a gente tem que ser Jesus em verdade, em vida e em verdade. A gente tem que fazer aquilo que Cristo fez. Se você está dizendo que você segue a Cristo, que você vive esse propósito, esse conceito, você tem que fazer o que Cristo fez. Amar ao próximo incondicionalmente, amar um ao outro, né, em verdade, em espírito, ser bondoso, generoso, caridoso, com todos, independente da sua cor, raça, credo ou religião. E aqui está mais a prova viva disso. Jesus não veio ao mundo para salvar os que já estão salvos, ele veio para resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam entender a palavra, aqueles que precisam ouvir. Aqueles que mesmo estão na igreja, ouvem a palavra, leem a Bíblia, sabe cada versículo, cada parte da parte da Bíblia, cada capítulo, cada livro que ela está, mas às vezes a gente percebe que eles não vivem o que pregam, eles não vivem o que leem. Simplesmente é coisa para o seu ego naquele momento, naquele tempo. Eu comecei a perceber e a viver isso a cada dia que eu passo, que eu vivo verdadeiramente, que eu tento viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Às vezes você tira por experiência quando você começa a visitar alguns templos, né? Você tem a comunhão com algumas pessoas que você, não só em Cristo, mas você teve amizade, pegou uma afeição pelas pessoas. Mas no decorrer do tempo você percebe que aquelas pessoas, porque elas saíram de um certo ministério e foi para outro, aquelas pessoas se afastam de você. Elas te tratam diferente.
Te tratam como se você não fizesse parte mais do clã delas, como se você não fizesse parte mais da vida delas. Isso machuca muita gente, porque a gente percebe que Cristo é união, Cristo é força, Cristo é espírito, Cristo é bondade, é generosidade, é comunhão, é amar ao próximo, independente que ele seja. Não é porque eu me afastei dessa igreja e estou congregando em outra que eu devo perder o carinho e o afeto que eu tenho por vocês. Por você, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Estamos todos uma família. Estamos vivendo à procura do mesmo Cristo. Estamos vivendo à procura da mesma salvação. Isso às vezes me machuca muito. Porque pessoas que eu tinha carinho, pessoas que tinham carinho por mim, depois que eu não frequento mais a congregação deles, não frequento mais a casa que eles pregam, que eles falam da palavra, eles ficaram frios comigo, ficaram gelados, me tratam de indiferentes, não me tratam mais como carinho, sabe, com amor em Cristo. Às vezes a gente chega, fala bom dia, Pai do Senhor, que Deus te abençoe, e a pessoa só fala para, só olha para você e vai embora, não responde, sabe? De certa modo te ignora, te trata indiferente. Mas eu falo para vocês, isso machuca o meu coração? Não. Isso machuca o coração de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Porque se você diz é verdadeiramente evangélico, seguidor da palavra, da doutrina de Cristo, como é que você pode ser assim com as pessoas? Como é que você pode tratar as pessoas desse jeito? Como é que você pode ser indiferente com aquele que busca a mesma religião que você, que busca o mesmo Deus, a mesma salvação? É triste eu estar falando isso aqui hoje. Mas toda vez que eu leio a Bíblia, que eu começo a entender mais, eu começo a perceber que muitos que pregam a palavra não vivem a palavra. Não buscam viver ela em espírito e em verdade, com comunhão e sabedoria. Às vezes buscam para o seu próprio ego, para a sua própria crença, para a sua própria vaidade, para que as pessoas que vejam você lá no púlpito vejam você como um cristão, um verdadeiro adorador em Cristo em verdade. Mas quando você sai da porta do templo para fora, você é outra pessoa. Eu falo sempre na minha casa para todo mundo que eu conheço, que eu vivo, que eu convivo. Eu vim para o Japão por um propósito. Eu vim para o Japão para fazer a minha, a minha vida financeira, agrupar bens materiais para minha família, para o meu dia a dia, para mim crescer. Mas além disso tudo, eu vim para cá também por um propósito. Quando eu vim para cá, eu vim batizado, aceitei Jesus na minha vida. Foi um tempo muito turbuoso, muito doloroso, porque eu passei por situações difíceis, passei por coisas que jamais eu imaginaria passar na minha vida. Mas mesmo assim, eu não abandonei Cristo da minha vida. Eu permaneço com Ele até os dias de hoje. E o que eu falo para todo mundo é que eu tento viver dentro da minha casa. Não adianta eu falar para você que eu amo a Cristo, que eu sou servo do Senhor, que eu maltrato a minha esposa, que eu agrido os meus filhos, que eu deixo as coisas acontecerem dentro do meu lar de formas do mundo, formas que não são da palavra de Deus. Devemos viver verdadeiramente aquilo que a gente pregamos e aquilo que a gente falamos para as outras pessoas. No meu trabalho, do dia a dia, eu falo para as pessoas: ou vocês me amam, ou vocês vão me odiar. Porque assim eu sou e assim eu serei, porque Jesus quer que eu seja assim. Às vezes eu sou humilhado, às vezes eu sou me desprezado, às vezes as pessoas falam mal de mim, me criticam, mas a palavra diz: aqueles que criticam de mim já sabem quem eu sou e quer me mudar, quer me moldar, me transformar, mas não vão conseguir fazer isso. Porque eu já tenho o meu caráter, eu já tenho a minha personalidade formada, eu já sei quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu quero ir. Isso é importante. Eu não busco status, não busco glamour. Eu busco que as pessoas me respeitem, me conheçam quem eu de fato sou. Eu tenho carinho, tenho respeito, tenho amor por todos. Mas a palavra diz: se você falou a palavra, evangelizou e aquela pessoa não aceitou, Jesus diz que você deve sacudir a poeira, levantar e seguir caminho. Não olhar para trás. Aquelas pessoas que te querem fazer mal,
Elas estão fazendo mal para ela mesma, porque elas estão achando que elas estão me machucando, que elas estão magoando alguma pessoa que ela está prejudicando. Mas não, ela está simplesmente prejudicando ela mesma. Porque ela não entendeu ainda que a prejudicada é ela. Porque é ela que fica o dia inteiro tentando prejudicar alguém que não está nem se importando com ela. Que está caminhando para frente. E aqui diz, nesse tema de hoje, de João 4, 1 ao 42, a água viva que revela, confronta e transforma. Esse é o texto base da Bíblia, o texto base desse tema hoje. É João 4, 1 ao 42. A água viva que... o que isso significa no texto bíblico? Se tu conheceres o dom de Deus, ele te daria água viva. Água viva não é religião. Água viva não é igreja. Água viva é a vida de Deus entrando dentro do homem. Isto é a verdadeira água viva. Água viva é aquilo que não estagna, não apodrece, está sempre movimentando, está sempre se transformando, sempre mudando, sempre está limpo. É a água que corre sentido ao mar, que corre sentido, né, que sai da fonte e vai para o sentido ao mar. Este sempre é o movimento da água viva. Diferente da água parada do poço, a qual a viúva corre, remove e sustenta. Na prática, Jesus está dizendo: tudo que você buscou até hoje foi só para sobreviver. Tudo que nós estamos buscando hoje na igreja, que estamos indo visitamos, participando de eventos, de cultos, de adoração, de grandes eventos, de batismo não sei aonde, de ir para congresso não sei do que demais. Tudo que você busca até hoje foi só para sobreviver. O que eu te dou é para viver. Que revela o que a água viva revela no texto de João 4, 16 ao 18. Jesus revela a história dela sem ninguém contar. Revelar significa trazer à luz, tirar do escondido, mostrar a verdade do coração. A água viva não começa mudando o comportamento, começa mostrando quem somos de verdade. Engraçado, quando a gente vai para a igreja, a gente vai em alguns lugares, vê, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam falando que tá demoniada, que não sei o que, tá aquilo outro. Fica se expondo a pessoa. Para que isso? Jesus não veio aqui para expor ninguém, ele veio aqui para salvar. Para mostrar àqueles que estão perdidos que devem encontrar a salvação. Encontrar a água viva, a fonte da juventude, a fonte da vida, a esperança. A fonte da juventude, aquela fonte da vida que eu estou falando, que você, quando sair desse mundo, você vai para o outro espiritual muito maior, onde não haverá dor, sofrimento, nem rancor, nem ranger de dentes. Onde você vai ter a paz que você tanto procura, não vai ser neste mundo aqui. Aqui a gente está sofrendo, aqui a gente está passando pelo purgatório, como assim diz. A gente está vivendo aquilo que Jesus falou. Neste mundo teremos aflições. Nesse mundo teremos sofrimento. Nesse mundo teremos perca. Neste mundo teremos dor. Neste mundo vamos ver muitas pessoas morrendo e você ainda vai estar vivendo. Mas porque você tem um propósito nesta terra. Enquanto esse propósito seu não chegar, não acabar, você não conseguir consumir isso, consagrar, terminar esse propósito, você vai estar aqui ainda vivendo neste mundo. Que nem Jesus falou, neste mundo ainda terás aflição. Meus amados, a água viva não começa mudando o comportamento. Nós também vivemos isso. Também passamos por isso. Começa mostrando quem somos de verdade. Jesus revela feridas, pecados, vazios, mentiras que contamos para nós mesmos. Às vezes nós mesmos contamos mentira para nós mesmos. Às vezes nós mesmos passamos por situações, em vez de falarmos a verdade, omitimos a realidade. E na prática, não é isso. O evangelho que não revela o coração não transforma ninguém. A água viva expõe, mas não para humilhar, mas para curar.
Quem confronta? O que é confronto de Jesus? No texto de João 4,17, dissestes bem. Jesus não passa a mão na cabeça. Hoje em dia a gente vê muitos fazendo isso. Muitas congregações fazendo isso. Muitas pessoas sendo consagradas, recebendo cargos na igreja só para poder não ir embora, para poder não saírem daquele ministério. Pessoas que às vezes não estão preparadas para isso, não conhece a palavra, não lê a Bíblia, não ora, não jejuma, nunca levou ninguém para a igreja, nunca falou da palavra de Cristo para ninguém fora. E lá fora vive completamente diferente. Vive um mundo de soberba, de egoísmo, de inimizade, de palavras frias, cruéis, que machucam, prejudicam as pessoas. Que vive num mundo que não é o que eles vivem dentro do templo. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, não confronta, não é gritar. Confrontar não é gritar, confrontar não é acusar. Confrontar é colocar a verdade diante da pessoa. Jesus confronta com amor, com clareza, sem condenação. Quem somos nós para condenar alguém se nem Jesus condenou? Quem somos nós para dizer que aquela pessoa está desviada? Quem somos nós para dizermos que o irmão não vai para a igreja, ele desistiu, ele não é mais membro da igreja, ele não frequenta mais a igreja, ele está vivendo no mundo? Você foi conversar com o irmão, você foi saber o que ele está passando, o que ele está vivendo, o que está acontecendo com ele? Você bateu na porta dele e quando ele abriu, você deu um abraço para falar que você estava ali, que ele pode contar com você? Meus irmãos, que espécie de evangélico é esse que nós estamos vivendo hoje em dia? Que palavra que é essa? Que verdade que você está falando? Que espírito que você está seguindo? Que espírito que está na tua vida? Ele mostra que ela bebeu da água errada várias vezes. A palavra está dizendo aqui que ela bebeu várias vezes da água errada, da água do poço. Muitas vezes a gente acha que está vivendo o espírito e em verdade, mas às vezes está bebendo água do poço. Estamos vivendo uma água parada, uma água contaminada, uma água que apodrece, uma água que fica cheirando mal, uma água que não tem sabor, que não traz vida. Na prática, a água viva não ignora o pecado, não ignora, não negocia a verdade, não aceita máscaras. Onde não há confronto, há ilusão espiritual. Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Como é que está o seu relacionamento com seu filho? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que você tem vivido o dia a dia, indo a vários eventos, a vários congressos, mas quando você chega na tua casa, você não teve mudança nenhuma? Você não teve transformação? Você continuou bebendo da água do poço? Que transformação! Como essa água muda a vida. No texto de João 4:28 diz: a mulher deixou o seu cântaro. Transformar é mudar a direção, mudar a prioridade, mudar a fonte. Ela jogou vazia, saiu cheia. Chegou escondida, saiu anunciada. Meus amados, que palavra.
Da onde um simples versículo da Bíblia a gente consegue tirar tudo isso? Quem de nós entendemos tudo isso? Quem de nós buscamos compreender essa passagem pequena da Bíblia? Quem de nós estamos vivendo essa passagem da Bíblia? Você entendeu a passagem da Bíblia? Você refletiu sobre essa palavra? Ela chegou no poço ali vazia. Mas quando ela ouviu Jesus falar da vida, da salvação, da água da vida, da água que não para, que flui no seu corpo, que é uma água que transforma, que muda, ela saiu cheia. Ela chegava no poço escondida para ninguém ver ela, porque ela era rejeitada, era maltratada. Mas quando Jesus falou a verdade para ela, mostrou quem ela de fato era, ela saiu anunciando. Ela saiu mostrando para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela deixou de ficar escondida. Ela deixou de viver os pecados que ela estava vivendo, achando que eram karma na vida dela, que era pecados para os outros não poderem se aproximarem dela. Quem bebe da água da vida não continua igual. Quem experimenta o Espírito Santo, quem experimenta a glória de Deus, quem experimenta viver o Evangelho, seguir a Cristo, não continua igual. Tem que ter mudanças. Na prática, transformação verdadeira gera testemunho, coragem, uma vida nova, transformada. Ligando o tema ao texto de todo João 4, do 1 ao 42, revela, Jesus mostra quem ela é. Confronta, Jesus trata o pecado. Transforma, Jesus muda o destino. Frase de revelação para o púlpito. Quando a gente vai falar alguma coisa na igreja, a gente vai pregar, vai dar um testemunho. Essa água viva, primeiro revela que somos, depois confronta o que vivemos e por fim transforma quem nós nos tornamos, quem nos tornamos. Esse tema não é poético, é prático. Revela para curar, confronta para libertar, transforma para enviar. Em João 4,6 diz, Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Jesus estava fisicamente cansado, mas espiritualmente cheio. Isso revela uma verdade poderosa. Cansado físico não impede propósito espiritual. Mesmo cansado, Jesus estava disposto para salvar. A mulher veio ao poço ao meio-dia, horário mais quente. Isso mostra isolamento social, vergonha e rejeição. Meus amados, eu quero falar algo para vocês aqui. Jesus estava fisicamente cansado, mas espiritualmente cheio. Isso revela uma verdade poderosa. Eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Quantas vezes você saiu da sua casa para ir visitar um irmão? Quantas vezes você se locomoveu da sua casa para poder tomar um café com o irmão, para conversar com ele, para saber como é que ele está, como é que está a sua família? Agora eu quero perguntar outra coisa para você. Quantas vezes você saiu da sua casa para ir para um evento, para ir para um congresso, para ir para um culto de obreiro, para ir para um evento de qualquer outro evento que seja possível relacionado à igreja? Quantas viagens, quantos quilômetros você saiu da sua casa para ir fazer esse tipo de coisa?
E quantas vezes você se dispôs a viajar meia hora, 40 minutos, para ir visitar o irmão? Ou para ligar para ele, irmão, eu vou na sua casa hoje fazer uma visita, eu posso? Não é fácil, né? Não é fácil você ouvir uma palavra dessa. Não é fácil você ouvir essa palavra e não refletir sobre ela. Meus amados, quero falar para vocês sobre mim. Eu moro a 100 quilômetros da igreja onde eu frequento. Eu saio de casa 2 horas da tarde para chegar lá 4 horas. É o horário do culto. Mas quando eu saio da minha casa para ir para a igreja, para o culto lá, orar, adorar a Deus, eu saio alegre. Quando eu saio daqui para visitar um irmão lá, eu saio alegre. Quando o irmão me convida para ir tomar um café, se eu tiver um culto para ir, eu vou visitar o irmão. Porque eu sei que a minha visita na casa do irmão será mais abençoada que eu ir para o culto, adorar a Deus. Porque Jesus sabe que eu estou indo visitar um irmão. Eu estou indo lá falar da palavra para um irmão. Eu estou indo fazer uma comunhão com o irmão. Sabe quando uma pessoa convida você para ir tomar um café e você fala, não posso, irmão, hoje eu vou para o culto. Meus queridos, de repente Jesus está falando para você, olha, vai lá visitar aquele servo, ele está precisando de uma palavra. Ele está precisando de um conforto, de um abraço. Ele está passando às vezes por dificuldade. A palavra às vezes fala quando Jesus quer aparecer de certas maneiras na nossa vida para testar aquilo que a gente realmente está pregando, está vivendo. A gente vive situações ou passamos por situações que às vezes não entendemos. Mas é preciso conhecer o Espírito Santo na nossa vida. O momento de mudarmos a rota. Porque Jesus está chamando naquele momento. Então a mulher vem ao poço ao meio-dia, horário que mais quente. Isso mostra isolamento social, vergonha e rejeição. Em Salmos 42, 1 ao 2 diz, a minha alma tem sede de Deus. Assim como o salmista, a mulher samaritana tinha sede, mas ainda não sabia do que realmente precisava. Imagina. Às vezes a gente vai para um caminho diferente, mas porque Jesus tem um propósito. Imagina, Jesus parou na frente de um poço para descansar, mas o Espírito já estava tocando nele. Ele já sabia o que ele tinha que fazer ali. Ele já sabia por que ele tinha que estar ali. Aqui, ó. Muitos vivem cansados emocionalmente, espiritualmente secos, mas continuam indo ao poço todos os dias. Pergunto para vocês. Vocês vão todo dia para a igreja, todo dia vão no culto, todo dia participam de alguma coisa. Oração no monte, momento de oração, café com Jesus, é, escola dominical, escola não sei do que, vive tudo aquilo. Mas aqui, ó, muitos vivem cansados. É tanta coisa, é tanto evento, é tanto compromisso, é de segunda a segunda. Você tem um momento para sua família? Você tem um momento para o seu lar, para sua casa, para o seu filho, para sua esposa? Você tem um momento de sentar à mesa e conversar entre família, entre pai e filho? Brincar?
soltar gargalhadas, fazer piadas, trazer uma alegria diferente para dentro da sua casa, além só de cansaço? Quando você chega cansado, você não quer nada. Você só chega, quer tomar um banho, às vezes nem janta, não come nada, só vai deitar e dormir. Às vezes nem faz oração, porque você já está exaltado, cansado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas a palavra está dizendo que você ainda continua indo ao poço, todos os dias. Agora eu vou falar para você. Trabalho, redes sociais, relacionamento tóxico. Isso revela uma rede invisível que só Jesus pode saciar. Isso não é só para nós que é evangélico, é para todo o planeta, todo mundo, todo ser vivo nessa face da Terra. Por que que muitos estão em depressão, estão em estado crítico de isolamento social, estão com relacionamentos tóxicos que só trazem dor, sofrimento, rancor, ódio, briga o dia inteiro, a noite toda, não conseguem viver em harmonia um dia, tanto com o esposo ou com a esposa ou com os próprios filhos. Vivemos momentos de dor, de tristeza. Muitos desse meio estão indo no poço todo dia. Muitos vivem cansados, mas vão lá continuar a beber da água do poço. Não querem mudanças, não querem transformação, não querem algo novo. Querem continuar do jeito que está. Esse encontro, ele quebra barreiras. Em João 4,7 disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus inicia o diálogo, ele se coloca em posição de dependência para alcançar alguém ferido. Ao falar com ela, Jesus quebra 3 muros: cultura, social e espiritual. Em Lucas 19, do 1 ao 10, Zaqueu também era rejeitado socialmente. Jesus entra em sua casa sem ser convidado. Em ambos os casos, Jesus vai até quem ninguém queria. Lembra que eu falei para vocês quando às vezes alguém te chama para tomar um café e você não vai? Você ignora essa passagem, essa palavra, ignora esse convite? Jesus vai até quem ninguém queria. O verdadeiro evangélico não escolhe quem merece, não espera a pessoa mudar para entrar e amar. Se Jesus não tivesse quebrado essas barreiras, aquela mulher jamais teria sido alcançada. A água que não satisfaz, verso a água viva. Em João 4, do 13 ao 14, diz: Jesus usa algo natural, água, para explicar algo espiritual, salvação, lavagem do corpo, limpeza da alma, água que corre, que lava, que tira a sujeira. Se você tomar banho num poço com água parada, você vai continuar tomando banho com a água suja todos os dias, todas as horas. Aqui não, ele está dizendo: Jesus usa algo natural, a água, para explicar algo espiritual, salvação. A água do poço mata a sede temporariamente. A água viva mata a sede definitivamente, espiritualmente. A história do filho pródigo, em Lucas 15, o filho buscou satisfação fora do pai. Buscou satisfação no mundo, no prazer do mundo, no prazer da vida carnal. Liberdade sem direção. Prazer sem limite. Resultado, fome, vazio e miséria.
quando fazemos algo, né, que é coisa da carne, coisa do ego, coisa da vaidade, acontece tudo isso. Quando não temos direção de seguimento, não entendemos o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. É isso que acontece. Assim como a mulher samaritana, ele bebeu de água, águas que não sustentam. Ele bebeu de água. Estamos falando de novo de água. Tudo que não vem de Deus satisfaz hoje, mas a cobrança vem amanhã. Só Jesus transforma a fonte interior. Êxodo confronta para cura. Em João 4,16-8 diz, Jesus toca no ponto mais sensível da vida dela. Não para acusar, mas para libertar. Não existe transformação sem verdade. Em Davi, Salmo 51, Davi Jesus toca no ponto mais sensível da vida dela. Reconheceu o seu pecado. Não para acusar, mas para libertar. Não existe transformação sem verdade. Quando aceitamos Jesus em Salmo 51, Davi só foi restaurado quando reconheceu o seu pecado. Assim como a samaritana, Davi precisou encarar sua verdade diante de Deus. Muitos querem milagres sem arrependimento. Bênçãos sem mudanças. Jesus cura aquilo que você entrega. Milagres sem arrependimento. Bênçãos sem mudanças. Jesus cura aquilo que você entrega. Em João 4, 23, 24 diz, Jesus ensina que o culto não é lugar, mas postura, não é aparência. Não é aparência, é entrega. Caim e Abel, Gênesis 4. Abel adorou com coração sincero. Caim adorou por obrigação. Deus olha para o coração, não para o ritual. Entendeu? Não adianta eu ir todo dia na igreja por obrigação. Eu tenho que ir porque eu sou verdadeiramente sincero na minha adoração. Não adianta eu ir para um evento por necessidade carnal, ou por ego, por vaidade, por motivo pessoal. Mas quando você vai para um evento, por encontro, você vai para buscar e trazer algo melhor. Agora, quando você vai e volta do jeito que você foi, você não buscou nada. Você foi só fazer coisa da vaidade, coisa do mundo, coisa do seu ego, do seu prazer carnal, não espiritual. Ir à igreja não é adorar. Adorar é viver rendido todos os dias. Em João 4, 28, eu sou. A explicação. Jesus se revela quando a mulher demonstra fome espiritual. Revelação vem para quem reconhece a própria sede. Em Mateus 16, 6 diz, Pedro reconhece que Jesus é e recebe revelação. Deus se revela a corações quebrantados. Pergunto para você hoje, por que você nunca recebeu o Espírito Santo na sua vida? Por que você nunca falou em línguas? Por que você nunca chorou num culto? Por que você nunca pulou de nenhuma forma quando ouviu a palavra de Deus? Em João 4, 28, ela deixa o cântaro porque encontrou algo maior. Quem encontra Jesus muda prioridades. Paulo, em Atos 9, Paulo encontra Jesus e muda completamente sua direção. Quem foi alcançado? Testemunha, impacta e transborda.
A palavra está dizendo aqui hoje, se você foi alcançado por Jesus, você tem testemunho. Se você foi alcançado por Cristo, a sua vida tem impacto nas pessoas. E se você foi alcançado por Jesus, as pessoas vão ver você se transbordar dessa energia, desse espírito que Deus colocou na sua vida. E elas jamais vão querer se afastar de você porque elas sentem esse testemunho, esse impacto e esse transbordar na sua vida. Aqui eu não estou falando de finanças não, meus irmãos. Nem de situação financeira, nem de uma vida em abundância com riqueza e prazeres. Estou falando de uma vida espiritual, de uma paz interior, de uma paz de espírito, de um brilho diferente, que nenhum dinheiro do mundo transborda na vida de um homem ou de qualquer outro ser. Estou falando de Jesus na sua vida. Não estou falando porque eu sou perfeito. Sou tão imperfeito como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser. Mas eu estou falando aquilo que eu quero viver para mim. E quero passar para minha casa quando eles saírem da porta para fora. A mesma coisa que eles vivem aqui dentro, eu quero que eles vivam lá fora. Ou buscam viver o máximo possível. Tanto é que eu fico muito feliz porque eu vejo pessoas vindo até a nossa casa. Eu vejo pessoas se confraternizando, se unindo, vindo até nós conversar, nos recepcionar bem, nos mostra carinho, afeto. Pessoas que a gente jamais imaginaria estar perto de nós estão. Então isso mostra que Jesus está com a gente. Jesus está nesse lar. Porque ele tem um brilho, porque nós temos um brilho, porque a nossa casa tem um brilho diferente. E quando a gente convida alguém para participar de uma célula, de uma oração, de um momento de prazer na presença de Deus, ela não vem, é porque Jesus não quer essa pessoa aqui em casa. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente fica chateado porque a pessoa não falou que ia vir, não veio, no último horário ligou desmarcando porque não queria, não deu para vir, porque tinha outro encontro. Glória a Deus. Amém. O convite foi feito, a água foi oferecida, mas só quem sentir realmente a sede vai querer beber dessa água. Quem realmente quiser sentir o verdadeiro sentido da palavra Espírito Santo na nossa vida, vai querer beber dessa água, dessa fonte que jorra e que nunca acaba. A água viva ainda está disponível. Enquanto a gente estiver pregando, falando, testemunhando, vivendo, pregando o evangelho, a água ainda está disponível. Quem bebe da água da viva, quem bebe da água viva não vive mais sobrevivendo, vive transbordando. E Jesus não quer que você sobrevive nesse mundo. Ele quer que você viva transbordando. A palavra diz que desta terra nós colheremos o melhor. Mas também vamos ter dores, sofrimento, tristeza, mágoa, desprezo, humilhação, vergonha. Tudo que a gente imaginar que Jesus passou, nós também vamos passar. Mas a palavra diz: eu, Jesus, venci o mundo. E porque você, eu, não podemos viver e vencer essa passagem que temos que viver para ser transformado. Amém? Quero deixar essa palavra, mensagem hoje com você, essa palavra,
essa palavra possa ser introduzida na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua casa, nos seus filhos e no seu dia a dia, que você possa se colocar como essa mulher samaritana e possa entender. Se você ainda não está transbordando do Espírito, é porque você não se confessou verdadeiramente com Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço. Que Jesus te abençoe grandiosamente. Até seu dia. Fique com Deus. Que a graça e o amor de Cristo e a consumação do Espírito Santo esteja com todos vocês. E vocês podem me dizer amém no comentário.